Como criar um slide para a sua TV online no OBS Studio. Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal InfoMasterTech, por aqui Ricardo Almeida e mais um vídeo do OBS Studio. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um slide de imagens ou até de GIFs para ser exibido na sua live ou na sua TV online, na programação da sua TV online. É um processo bem simples e fácil de se fazer através de um plugin que já vem instalado com o OBS Studio, ok? Muito bem, então eu já tenho aqui meu OBS de testes instalado aqui no meu sistema, né? Eu estou com a versão 30.0.2, é a versão, nesse momento, a mais recente. Se tiver alguma versão mais recente, você pode provavelmente fazer que vai dar certo, porque esse é um plugin nativo do OBS, né? Já vem instalado nele. Muito bem, então para você criar um slide é muito simples. Você cria uma cena, aqui eu já tenho uma cena. Você vem aqui em fontes, vem aqui no sinalzinho de mais, e aí você vai ver apresentação de imagens. Assim, tem OBS antigos, né? Existem OBS mais antigos que não está escrito assim, está escrito slides, apresentação de slide, enfim, outro título, outro texto aqui, ok? Então se atente nisso aí se você está utilizando o OBS mais antigo. No meu aqui, o 30.0.2, está escrito apresentação de imagens. Você clicou, você dá um nome para ele, vou dar aqui o nome de slide. Se você também não quiser dar o nome, não tem problema, ok? Não tem problema. E aqui está o pop-up de configuração do slide. Muito bem, aqui é a primeira opção, o comportamento de visibilidade. Sempre reproduzir mesmo que não visível. Então você pode deixar ele sempre reproduzindo mesmo que ele não esteja no ar. A segunda opção é parar quando não visível e reiniciar quando visível. E a terceira é pausar quando não visível e resumir quando visível. Aí você escolhe a maneira que fica mais adequado para você. Vou colocar aqui sempre reproduzir mesmo quando não visível, ok? Modo de slide. Aqui tem duas opções, o automático e o manual. O automático ele vai ficar girando de forma automática, em loop infinito. O manual você vai precisar cadastrar teclas de atalho para você utilizar aí de forma manual. É interessante quem trabalha com equipe, por exemplo, num telejornal ou num programa onde tem uma equipe de produção atrás, onde tem pessoas operando o OBS Studio por trás das câmeras, aí você consegue fazer dessa forma, no modo manual, mas aí fica a seu critério. Vou colocar aqui no automático. O tipo de transição, aqui nós temos o corte, que é aquele corte seco, sem efeito nenhum, tem um esmaecer, tem um arrastar e tem um deslizar. Eu sempre coloco o esmaecer, mas fica também ao seu critério. Vou colocar aqui no esmaecer. Tempo entre os slides, aqui é o tempo propriamente dito que ele vai mudar de uma imagem para outra, de um slide para outro, okay? Ou de um GIF para outro. 8 milissegundos, aqui 8.000 milissegundos, é o equivalente a 8 segundos, certo? Então se eu colocar aqui, por exemplo, apagar 8 e colocar 20 mil milissegundos é o equivalente a 20 segundos, certo? E se eu colocar, por exemplo, 60 milissegundos é o equivalente a 1 minuto. E aí você faz ao seu critério, fica a seu critério o tempo que você achar melhor, ok? Eu vou colocar aqui 1 minuto só para ficar como exemplo, só para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui é a velocidade de transição, o tempo que ele demora para mudar as imagens, né? Então vou colocar aqui 700, vou tirar o 700 e vou colocar o 800, eu quero acertar só o 8 aqui, vou colocar 800, pronto. Tirar o 700 e colocar 800. Muito bem, aqui em looping, aquilo que eu expliquei, ele vai ficar no modo automático, né? No loop infinito, vai ficar no loop infinito. Termina o último, ele volta para o primeiro, termina o último, ele volta para o primeiro, e assim sucessivamente no loop infinito. Tá? Aqui esconder quando terminar a apresentação. Quando chegar na última imagem, no último slide, ele vai parar e não vai mais ser exibido, certo? Esse é bom para quem tem muitos GIFs, né? Ou muitas imagens, muitos anúncios e tal. E aí você, quando terminar o último, ele desaparece, ele não vai ser mais exibido, ok? Então você marque se for o seu caso, essa opção aqui. E aqui reprodução aleatória, suponhamos que você tenha 50 imagens, ele vai pegar no meio dessas 50 imagens
as imagens de forma aleatória. Ele não vai seguir uma ordem, ele vai pegar de forma aleatória as imagens e vai colocar no ar, ok? Então, aí dependendo do seu modo de operação, você marca ou desmarca. Eu vou deixar aqui em looping e vou deixar essas duas desmarcadas, ok? Tamanho da tela e proporção. Aqui temos, aqui na setinha, nós temos o automático, temos 16:9, 16:10 e outras opções. Aqui depende muito de como você está exibindo a sua TV, qual o formato que você está exibindo a sua TV e também a sua live, né? Isso depende muito aí das suas configurações. Eu sempre coloco em automático porque eu acho que é o padrão, ele se enquadra melhor em todos os formatos, ok? E aqui em arquivos de imagem você coloca as imagens propriamente ditas. Você vem aqui no sinalzinho de mais, eu já tenho as minhas aqui já separadas, vou acrescentá-las aqui. Aqui eu tenho 3, ó. Tenho a Rádio Miura, aliás eu tenho o logo Infomaster, a Rádio Masterdance e da TV Clássicos do Cinema. Eu vou acrescentar mais uma aqui para ficar as 4, ok? Deixa eu colocar aqui a da Rádio Miura, ok? Deixa eu só copiar aqui para ficar as 4, para ficar bem diversificado. Muito bem, coloquei aqui da Rádio Miura. Aí aqui do lado você apaga, tem essa lixeirinha, você apaga, você clica aqui em qualquer uma dessas imagens e vem aqui na lixeirinha e apaga a que você não quer. Ok? Aqui nessas setinhas você movimenta as imagens para cima e para baixo, a ordem que você quiser que elas apareçam, né? No caso aqui eu quero que a Infomaster seja a primeira, a Rádio Miura que está aqui em último, eu quero que ela seja a segunda, então eu venho com a setinha, aliás, eu venho aqui na setinha, ó, clico em cima da imagem e vou manipulando ela para onde eu quiser, para cima e para baixo. Vou colocar aqui ela em segundo. Muito bem. Então aqui nós temos Infomaster, a Rádio Miura, a Masterdance e a TV, ok? Você está vendo que ela está girando em torno de 1 minuto, certo? Ela fica 1 minuto, aí muda para outro, 1 minuto, muda para outro e assim sucessivamente nesse loop infinito, tá? E aqui está propriamente dita o meu slide. Olha só que legal, né? Muito bacana esse recurso do OBS. Muito recurso. Ele não está no ar, né? Porque eu ainda estou fazendo os ajustes. Ele não está no ar. Aí se eu quiser colocar de repente um texto, posso colocar um texto aqui em cima, de repente. Colocar aqui, isso é só um exemplo, tá? Aí você pode colocar do jeito que você quiser. Vou colocar aqui anunciantes. Opa. Anunciantes. Dou OK. Ajusto conforme eu quiser. Aqui, conforme eu quero, aliás. E coloco bem aqui assim. Só um exemplo, tá? Não tá tão bonitinho, mas só para mostrar como é que funciona. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se eu cortar. Bora ver. E aqui está. Ó. Já está no ar, já está rodando. Ok? Olha só que interessante, né? Muito interessante. Agora você está vendo que ele está girando sem intervalo, certo? Está girando sem intervalo e está, de certa forma, entre aspas, poluindo a tela. Poxa, mas eu não quero realmente isso. Eu queria que tivesse um intervalo em branco de uma imagem para outra. Tem como fazer? Tem. Eu descobri isso meio que sem querer, porque não tem nenhum tutorial aqui no YouTube explicando isso. Eu descobri meio que sem querer. Então, se você vir aqui em slide, você está vendo todas as imagens rodando, né? São 4 imagens. Então, para eu ter um intervalo de uma imagem para outra, você apaga uma dessas imagens aqui. Pô, mas eu vou apagar uma que já está no ar? Eu não queria apagar essa, mas eu vou explicar na sequência como é que você pode fazer isso. Muito bem, suponhamos que eu quero um intervalo entre Infomaster e Rádio Masterdance. E aqui no meio das duas tem a Rádio Miura, né, a logo da Rádio Miura. Então eu venho aqui na pasta, não aqui, ok? Não é aqui no OBS, eu venho aqui na pasta onde está as minhas imagens e apago a Rádio Miura. Vou apagar. Ó. Ela vai continuar aqui, mas aqui ela não vai mais aparecer. Olha aí, ó, já ficou em branco. Ó. Aí volta para Masterdance. Ó. Deixa eu dar um OK aqui e mostrar ela ao vivo. Olha só. Ó, deu em branco. Ó. Aí volta para Masterdance, a TV Clássicos do Cinema. Aí volta para Infomaster. Aí na sequência vai ficar em branco. Ó. Ficou em branco. Certo? Pô, mas eu não queria apagar a Rádio Miura, porque é o meu anunciante. Como é que eu faço? Nesse caso, o que você pode fazer? Você pode criar uma imagem aleatória, ou no Canva, ou no Paintbrush, ou em qualquer outro software aí de criação de imagem. Você cria uma imagem, sei lá, uma tela preta ou uma tela branca. E aí quando você for montar o seu slide,
aqui na tela, quando você for montar os seus slides aqui no OBS, você vai colocando, por exemplo, aqui, anúncio da Infomaster. Primeiro, ok. O segundo, que é um intervalo, é a tela em branco. Coloque aqui. Terceiro, Rádio Master Dance. O quarto, a tela em branco. O quinto, a logo da TV. Beleza, você montou tudo isso aí bonitinho? Quando terminar, você vem aqui na pasta, onde está essa tela em branco. Vamos só dar um exemplo, ok? Vamos supor que aqui na pasta, nessa pasta aqui, nova pasta, esteja a minha tela em branco. Eu venho aqui e apago. Simplesmente apago essa tela em branco. E aí o que vai acontecer? Quando eu apagar essa tela em branco, ela vai continuar aqui ainda cadastrada, mas ela não vai aparecer. Com isso, vai ficar um intervalo de uma imagem para outra. Com isso, a plástica desse slide vai ficar muito mais profissional. Isso, claro, se você achar interessante ter um intervalo de uma imagem para outra, ok? Só se você achar interessante. Se você não achar interessante, se você acha interessante ficar na sequência sem intervalo, tudo bem. Então você pode utilizar do jeito que eu coloquei aqui, sem apagar nenhuma imagem. Ok, senhoras e senhores? Então esse é um recurso muito legal do OBS Studio, né? Essa criação de slide, porque deixa a plástica da sua TV e da sua live muito bacana, porque você consegue colocar anunciante, você consegue divulgar algum produto, alguma marca, enfim, na sua TV, na sua live. E é um plugin super útil e que já vem instalado no OBS Studio, desde as versões mais antigas até as versões mais atuais. Então é um recurso bem poderoso e bem interessante para você utilizar na sua live ou na sua TV online. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do canal Infomaster Tech. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, deixe seu like aqui no vídeo, que isso é muito importante pra gente. Deixe suas dúvidas que a gente responde a todos e a todas, ok? Sem problema nenhum, ok? Desde já, muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau!